abra a sua Bíblia em Mateus 6, dos versos 9 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida, por este culto em que estamos adorando o Teu nome, Pai. E agora, Senhor Deus, pedimos que o Senhor aquiete os nossos corações e nos faça, ó Deus, totalmente atentos à Tua voz, à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para que todos possamos entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Fala conosco, meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mas o ano está terminando e final de ano é uma época interessante. Interessante porque, mesmo que na prática é apenas mais um dia, na prática, meus irmãos, nós sabemos que é um dia após o outro. Nós fazemos as nossas celebrações, mas o sol nasce e o sol se põe como se fosse qualquer outro dia. Mas nós sabemos que é um marco. A mudança do calendário é um marco. E nesse período é um período que nós costumamos fazer um balanço. As empresas, elas fazem os seus balanços financeiros. E muitas pessoas, nas suas vidas particulares, também fazem os seus balanços. A gente volta para o começo lá de janeiro e a gente começa a lembrar dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, que há um ano atrás a gente tinha. E alguns desses projetos, planos e sonhos foram concretizados, outros não. Fomos surpreendidos com coisas melhores que nos aconteceram, mas também com coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas que nos trouxeram tristezas. E via de regra, meus irmãos, como eu disse, a cada novo ano que se aproxima o seu início, muitas pessoas, e creio que muitos de nós, também faz novos planos, também coloca novos projetos, ou talvez realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano que está se findando. Para algumas pessoas, haverá grandes mudanças. Para outras, é apenas continuação daquilo que já está se acontecendo. Mas o fato, meus irmãos, é que seja que a sua vida tenha uma mudança muito grande a partir de 2025, ou se ela vai continuar da mesma forma que foi em 2024, você e eu não sabemos exatamente o que vai acontecer. O futuro é incerto. Na verdade, a gente nem sabe se vai chegar ao novo ano. Quantas pessoas não chegam? Quantas pessoas falecem ali nos últimos dias ou até mesmo nas últimas horas do ano que se finda? A gente não sabe, mas nós temos desejos, planos, sonhos. E esse fato de nós não sabermos o futuro pode causar emoções diversas. As pessoas que não conhecem a Deus, elas podem ficar ansiosas, preocupadas. O que será de mim no novo ano que se inicia? O que será da nossa cidade com um novo prefeito, com novos vereadores, neste novo ano que se inicia?
O que vai acontecer no meu trabalho, na minha profissão, na minha escola? Talvez eu vou começar um curso novo, talvez eu vou começar um trabalho novo, talvez eu tenha coisas que eu ainda não fiz nos anos anteriores e que eu vou começar a fazer no novo ano. E para quem não conhece a Deus, tudo isso pode provocar ansiedade, mas não para o cristão. O cristão, mesmo não sabendo o que vai acontecer no futuro, ele não deve ficar ansioso, porque ele tem um Deus que cuida dele. E por causa disso, ele confia, ele descansa, ele sabe que a sua confiança se baseia em seu relacionamento com Deus, ouvindo a sua voz na sua palavra e falando com ele em oração. Então a gente sabe que seja como for o nosso novo ano e todo o tempo que a gente ainda tem pela frente, a gente confia em Deus. Porque a gente sabe que Deus fez as suas promessas na sua palavra, então eu vou ler a palavra e ter essas promessas no meu coração. E eu vou orar, eu vou falar com Ele, eu vou colocar para Ele, diante dEle, os meus desejos, os meus projetos, os meus sonhos para o novo ano e para o resto da minha vida. Na confiança de que Ele me ouve, Ele me escuta e Ele faz aquilo que é da sua vontade. E meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele faz parte do Sermão do Monte. Ano passado, não sei se todos aqui se lembram, nós fizemos uma exposição de vários textos de Mateus falando a respeito de discipulado. Um dos textos foi o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E nós estudamos todo este sermão, inclusive esta passagem. Nós não tivemos um sermão específico para essa passagem, mas ela estava incluída em um texto maior. Mas hoje a gente vai falar somente desta passagem. E Jesus aqui está num contexto de ensino aos seus discípulos a respeito da oração. O Sermão do Monte ele fala a respeito do caráter do discípulo de Cristo. Como que o discípulo de Cristo deve agir nas mais diversas circunstâncias da vida. E uma delas é a oração. Os versículos 5 e 6, eles vão dizer assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Os hipócritas, eles gostavam de orar em público para chamarem a atenção para si mesmos. E eles já eram recompensados porque eles conseguiam o que eles queriam. Eles queriam chamar a atenção, as pessoas olhavam, as pessoas diziam o seguinte: olha, que pessoas consagradas, olhem que homens crentes, fiéis, olha como eles oram bonito. Mas Jesus, ele diz o seguinte: quando você for orar, vai lá no seu quarto, fecha a porta, na sua intimidade, privacidade com Deus, você fala com Ele. Jesus aqui não está desencorajando a oração em público, senão a gente não oraria em público. Mas pelo contrário, Ele está nos dizendo que a nossa oração privada deve acontecer também. E as nossas orações devem ser orações sinceras diante do Senhor e, mais do que isso, orações que conheçam a pessoa de Deus, a quem eu oro. Então, como deve ser a nossa oração? Em primeiro lugar, ele vai dizer a quem deve se dirigir a oração. O versículo 9, ele vai falar assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Primeira coisa aqui, nós oramos a um Pai. Nós não somos órfãos, meus irmãos. Muitos crentes às vezes vivem como órfãos. O que é viver como órfão? É você não falar com o Pai. É você se esquecer que tem um Pai. Um Pai que te amou antes da fundação do mundo, um Pai que te escolheu, que te adotou antes da fundação do mundo, um Pai que por meio de Cristo te recebeu na família dele, na igreja. Um Pai que te escuta, um Pai que está atento às suas necessidades, um Pai que está atento às suas orações. Vejam, meus irmãos, Jesus Cristo, ele várias e várias vezes orou ao Pai. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos diversas vezes Jesus orando. Algumas dessas orações foram registradas, mas outras a gente vê que Jesus estava de madrugada em oração.
E não sei se você se lembra, mas as últimas palavras de Jesus foram uma oração. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou, ele faleceu, ele morreu. As últimas palavras de Jesus foram ao Pai, porque ele tinha intimidade com o Pai. E meus irmãos, orar ao Pai significa exatamente isso. Nós não estamos falando com um estranho, nós não estamos falando com uma pessoa que não nos conhece, nós não estamos falando com uma pessoa que não está preocupada conosco, mas nós estamos falando com aquele que é o nosso Criador, é aquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso Pai, que cuida de nós. Nosso Pai, ele nunca está ocupado demais para nos ouvir. Nós, meus irmãos que estão aqui presentes, que são pais, nem sempre a gente tem condições de ouvir nossos filhos. Às vezes nós estamos ocupados, às vezes nós não estamos disponíveis, ou às vezes, por causa do nosso próprio pecado, a gente não quer ouvir os nossos filhos. Mas Deus é diferente. O Pai Celestial é diferente. Sempre que você precisar, Ele está com seus ouvidos atentos à sua oração. Ele é o seu Pai e é o seu Pai por meio de Cristo. Mateus 11, 27, na parte B, nós lemos assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, nós só somos filhos, nós só conseguimos chamar Deus de Pai por meio de Cristo, porque Cristo revelou o Pai a nós. E como é que Cristo chamava o Pai? A palavra usada no grego é a palavra Abba, que é a palavra traduzida por papai ou pai-paizinho. Aliás, ela nem foi traduzida no Novo Testamento, mas ela significa isso. Cristo nos ensina, meus irmãos, dependência, humildade. Como que uma criança pequena chama o seu pai? Pai, paizinho, papai, meu querido pai. E a criança pequena, ela é isso. Ela não pode demonstrar soberba, porque quem ela é? Ela depende do seu pai. Ela é completamente dependente do seu pai. E assim somos nós. Quando a gente se aproxima de Deus, nós estamos nos aproximando do nosso Pai, mas em atitude de total dependência. Nós vemos também aqui no texto, meus irmãos, no versículo 9 ainda, que esse Pai é o Pai nosso. Eu faço parte de uma família. Ele não é o meu pai sozinho. Eu não sou o filho único de Deus. Aliás, o Filho único de Deus, como eu já disse, é que tornou a nossa filiação a Deus possível. Lá em João capítulo 20, 17, Jesus disse a Maria Madalena após a sua ressurreição: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que a gente ora não somente por nós mesmos. Quando eu digo Pai, eu vou orar por mim, eu vou colocar diante de Deus, o meu Pai, as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas petições, mas eu não vou orar apenas por mim. É Pai nosso. Eu vou orar pelos meus irmãos também, eu vou orar pela minha igreja também. Eu não sei se você tem esse hábito, mas já pensou que nós poderíamos tirar esse ano, não somente esse ano, mas a partir deste ano, e nós, cada um de nós, orarmos por cada um dos irmãos da igreja? Não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa difícil. Nós temos menos de 70 membros comungantes na igreja e mais os não comungantes. Não é um número muito grande, dá para a gente orar por toda a igreja várias vezes ao ano. Imagina você, um dia por ano, você orar por uma pessoa da igreja. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nós tivéssemos o hábito de orarmos uns pelos outros, individualmente e intencionalmente. Não é só orar pelo meu irmão, mas buscar saber quais são as suas necessidades e orar especificamente pelas necessidades deste irmão, desta irmã. Porque é o Pai nosso,
Eu creio, meus irmãos, se nós tivermos uma vida de oração intencional pela igreja, por cada irmão, Deus fará grandes coisas na nossa igreja. E não somente na igreja local, mas a partir da igreja local. Nós começamos no nosso próprio quintal, na nossa própria casa, na nossa própria igreja local, orando uns pelos outros. Mas nós somos desafiados também, meus irmãos, a orarmos por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. A orarmos por aqueles irmãos que nós não conhecemos, a orarmos pelas igrejas do nosso presbitério, a orarmos pela nossa denominação, a orarmos por toda a igreja de Cristo no Brasil inteiro, todas as denominações, a orarmos pela igreja de Cristo no mundo, a orarmos pela igreja perseguida. E quando eu falo em oração pela igreja perseguida, eu me lembro de uma ocasião em que uma amiga nossa, uma amiga da nossa família, que é missionária, ela estava num país da Ásia Central. Não vou falar o nome por segurança dela. Ela estava num país da Ásia Central, ela ficou alguns anos ali naquele país, mas quando ela chegou nesse país, ela conheceu uma igreja. Não uma igreja assim, com templo, com ar-condicionado, com luzes, com som. Nem Bíblia tinha na igreja. Era um grupo de irmãos perseguidos, que se reuniam aos domingos nos porões das casas. E ela conseguiu conhecer esses irmãos, ter acesso, contato com esses irmãos. Ela se apresentou e esses irmãos disseram a ela o seguinte: você veio do Brasil? Foi a igreja brasileira que te enviou? Então, a partir de hoje, nós vamos orar pela igreja brasileira. Irmãos perseguidos, que não tem um templo, não tem bancos, não tem ar, não tem som, nem Bíblia no idioma deles não tem, porque no país deles é proibido a Bíblia. Isso já faz 10 anos. E eu creio, meus irmãos, que esses irmãos ainda se lembram de nós nas nossas orações. Irmãos perseguidos. E meus irmãos, Pai Nosso nos ensina isso. Nós temos uma família, uma grande família. Mas o Pai Nosso, irmãos, ele está nos céus. Ou seja, ele é o nosso Pai, sim, o nosso papaizinho, sim, mas ele é o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus que mora nos céus. Não pode haver irreverência na nossa oração. Existe sim intimidade de filhos falando com o seu pai, mas existe também autoridade do pai com relação aos seus filhos. 1 Reis 8:27, Salomão disse: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderá conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Quando você lê o texto lá de 1 Reis e você vê o templo que Salomão construiu, era um templo suntuoso, majestoso, magnífico, com muito ouro, com muita madeira de lei. Mas mesmo aquele templo todo suntuoso, não era a casa de Deus especialmente, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O seu trono está nos céus. E meus irmãos, a nossa geração, ela perdeu a ideia de autoridade, especificamente a ideia de autoridade do pai. A nossa geração é uma geração em que os filhos não respeitam mais seus pais, em que os filhos tratam seus pais de qualquer jeito, em que os filhos são desrespeitosos com seus pais e que os próprios pais não exercem a postura de autoridade de pais. E assim, os pais, para os filhos, é alguém como eles. Mas, meus irmãos, não é assim com o Pai nosso que estás no céu. Ele não é alguém igual a nós, só que um pouquinho maior. Ele é o Altíssimo Deus, soberano Senhor. É aquele cuja face
No Antigo Testamento, se alguém visse, morreria. Moisés quis ver o Pai Nosso que estás nos céus. E o Pai Nosso que estás nos céus falou assim: não, você não vai me ver, porque se você me ver, você vai morrer. Irmãos, nós temos estudado, como eu falei no início, o livro de Apocalipse. E o que nós vimos lá em Apocalipse 4? Quem está sentado no trono? O Deus Pai. Sim, Ele é o meu Pai, Ele é o Pai Nosso, o Abba, o meu Paizinho, a quem eu me dirijo com intimidade, mas Ele não deixou de estar no céu. Por isso deve haver reverência na oração. Eu não posso orar de qualquer jeito, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso. Isso não significa, meus irmãos, que a gente tem que ter medo. Olha, eu vou chegar diante de Deus com medo. Não, o amor lança fora todo medo. Então, porque Deus nos amou, eu não preciso ter mais medo dele, mas eu preciso ter um temor reverente, uma reverência com muito temor, porque eu estou diante do Deus dos céus e da terra. Este é aquele a quem nós dirigimos as nossas orações. E quais são os pedidos? Jesus aqui, meus irmãos, ele não está ensinando uma reza. Aliás, nos versículos 7 e 8, ele condenou isso. Ele condenou os gentios que oravam usando vãs repetições. E hoje em dia, várias seitas fazem da mesma forma. Algumas delas até usando a oração do Pai Nosso. Vãs repetições. Mas é uma oração modelo. Nós oramos a oração do Pai Nosso, mas não oramos apenas a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, é uma diretriz para as nossas orações feitas com as nossas próprias palavras. A grande maioria das nossas orações a gente faz com as nossas próprias palavras. E aqui eu encontro um modelo, um padrão de oração. Então eu vou orar ao Pai, eu não vou orar ao Filho. Eu não falo assim: Senhor Jesus, Espírito Santo. Senhor Jesus, Ele intercede por mim, Ele é o mediador. O Espírito Santo, Ele também intercede por mim, no meu coração, com gemidos inexprimíveis. Mas a minha oração é o Pai Nosso que estás nos céus. E aí essa oração vai nos ensinar a pedir. Eu devo pedir? Sim. Mas o que eu devo pedir? Jesus ele coloca aqui 6 petições que eu quero brevemente expor aos irmãos. Então começa assim, ainda no versículo 9. Santificado seja o teu nome. Jesus ele fala assim: portanto vós orareis assim. É a oração que nós, os discípulos, devemos fazer. E a gente começa a nossa oração, depois que a gente se dirige ao Pai, santificando o nome dele. Isso é muito interessante. Vamos lembrar uma coisa aqui, irmãos. Jesus está falando para judeus. Mateus, que era um judeu, escreveu o seu evangelho para judeus também. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque para o judeu, o nome era a própria pessoa. O nome apontava para o caráter da pessoa. Por isso que, por exemplo, Deus mudou o nome de algumas pessoas no Antigo Testamento. Eu vou citar um exemplo aqui. Jacó era um enganador. O caráter dele era esse, ele tinha esse nome. Mas Deus muda o nome dele para Israel, príncipe com Deus, porque como príncipe ele lutou com Deus. Então é o caráter. Santificado seja o teu nome. Eu estou declarando a santidade de Deus e proclamando que o seu ser, a sua palavra e as suas obras são santos. Ou seja, meus irmãos, eu estou me dirigindo na minha oração a um Deus que é santo. Ele não é como as criaturas. Os deuses dos homens foram feitos por mãos humanas, de pedra, de ouro, de prata, de madeira ou de outros materiais. Mas o Pai Nosso que estás nos céus, Ele é santo, Ele é diferente, Ele não é como a sua criação. O seu ser é santo, é perfeito, é puro, é sem pecado. As suas obras são santas, não há espaço para nenhuma ação de Deus que
que seja pecaminosa. Deus não peca, Deus não comete erros. Quando eu santifico o nome de Deus, eu estou reconhecendo que tudo que Ele faz é perfeito, é certo, é santo. Eu reconheço que a sua pessoa, ela é perfeita, certa, santa. E isso significa o quê? Adoração. As nossas orações, elas devem começar com a adoração. Eu começo orando, adorando a Deus, reconhecendo a sua pessoa e a sua obra, exaltando o seu nome. Por isso nós cantamos Ele é exaltado. Por isso que nós lemos no Salmo 34, versículo 3, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos seu nome. Ou seja, como é que eu sei quem Deus é e o que Ele faz? Como é que eu sei que Deus é santo e suas obras são santas? Pelo estudo da palavra. Eu vou orar corretamente, eu vou me dirigir a Deus corretamente, reconhecendo a sua santidade, conhecendo Ele. Aqui está a revelação. Pessoas de determinadas denominações vão buscar revelações extra-bíblicas, mas toda a revelação que nós precisamos está aqui, nas Escrituras, que nos foram reveladas, o cânon sagrado que nos foi revelado. Então, conforme eu vou conhecendo a Deus, eu vou lendo a minha Bíblia, eu vou ouvindo, participando de estudos bíblicos, participando de cultos, ouvindo pregações, eu vou conhecer cada vez mais quem Deus é e quais são as suas obras, e que Ele é santo e as suas obras são santas. E assim eu vou reconhecer isso na minha oração. Mas segunda petição, versículo 10, Jesus ele nos ensina dizendo: venha o teu reino. Lembra? Deus está nos céus, Ele é o Pai nosso, Ele está nos céus e Ele é Rei. Ele é Rei. Como eu falei agora há pouco, lá em Apocalipse 4 nós vimos que é Ele, o Pai, quem está sentado no trono. Lá em Romanos 8, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ou seja, Ele está em pé ao lado do trono. Está lá em Apocalipse também, capítulo 4, capítulo 5. Mas Deus é quem reina, Deus é quem governa, né? E Jesus, Ele pregava o reino de Deus. Os apóstolos pregavam o reino de Deus e Ele nos envia para fazer o mesmo. Presta atenção no texto de 2 Coríntios 5, 19 e 20. 2 Coríntios 5, 19 e 20 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora presta atenção numa coisa: um embaixador é um representante de um rei, de um governante, numa terra estranha. Paulo nos diz que nós somos embaixadores de Deus aqui no mundo. E qual que é a mensagem que Deus, o Rei, nos dá como embaixadores para falarmos ao mundo? Reconciliem-se com Deus. Este é o Evangelho da reconciliação. O Evangelho que fala que os homens deste mundo estão por causa dos seus pecados, afastados de Deus, são inimigos de Deus. E eles precisam se reconciliar com Deus. Como? Confessando os seus pecados, abandonando os seus pecados e crendo em Cristo. Então, o que isso significa? Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como o profeta disse no passado. A minha oração é dizer: Senhor, eu estou aqui. O Senhor me deu dons, me capacitou, o Senhor me colocou numa cidade, num trabalho, numa escola, numa faculdade. Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero que o teu reino venha, eu quero que pessoas conheçam o Rei, eu quero que pessoas passem a ser súditas deste reino. E como é que Deus vai ouvir a nossa oração? Através de nós. Como é que eu posso querer que nesta cidade, a cidade de Adamantina, o reino de Deus venha?
se nesta cidade onde Deus nos colocou, eu não sou um embaixador, eu não sou aquele que em nome do rei diz às pessoas: reconciliem-se com Deus. O rei diz: reconciliem-se com Ele. Venha ao teu reino, é isso, meus irmãos. É nós clamarmos por salvação dos ímpios. É nós clamarmos, meus irmãos, pelo avivamento desta cidade, pelo avivamento deste país, pelo avivamento das nações. Orarmos, venha ao teu reino, é eu me colocar à disposição do Senhor com os meus recursos, é eu entregar meus dízimos, minhas ofertas e falar: Senhor, nós colocamos aqui diante do Senhor os nossos recursos, para que a igreja use esses recursos para evangelização, para missões, para que o teu reino venha, para que vidas sejam salvas e para que Jesus, o Rei dos Reis, venha logo para levar a sua igreja. Essa que deve ser a nossa oração. Terceira petição, versículo 10 ainda: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós fazemos este pedido ou esta petição, nós estamos demonstrando mais uma vez humildade, submissão. Eu tenho falado aqui por diversas vezes que Deus, Ele abomina os soberbos. Deus, Ele odeia os orgulhosos. Não há espaço na igreja do Senhor para pessoas soberbas. Não há. Por quê? Porque o único que é grande é Ele. Nós somos miseráveis pecadores. Certa vez, o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse o seguinte, que a pior coisa que Deus pode fazer a uma pessoa é dizer a ela: seja feita a tua vontade. Lá em Romanos capítulo 1, a gente vê isso, que Deus entregou os homens às suas paixões. É quando Deus fala: você quer viver desse jeito? Então vai, vive, faz a tua vontade. Irmãos, e graças a Deus que Deus não faz assim conosco. Deus não nos deixa fazer aquilo que nós queremos. Imagina se você pudesse fazer aquilo que você quer. Certamente não ia dar bom, como dizem, ia dar ruim, ia acontecer coisas terríveis, porque, conforme o próprio Senhor Jesus nos ensinou, sem Ele nada podemos fazer. Nós não somos sábios o suficientes para fazermos por conta própria boas escolhas. Por isso a gente se coloca em submissão e fala: Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas essa submissão não é daquele tipo: eu me rendo, já que eu não posso fazer a minha vontade, tá bom, Deus, vai, faz a tua. Não, não é isso. Davi nos ensina como deve ser. E no Salmo 40, versículo 8, ele escreveu assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. É agradável fazer a vontade de Deus, não é um peso, não é um fardo eu fazer a vontade de Deus, não é um fardo eu obedecer a sua vontade, não é um fardo eu cumprir a sua vontade. Várias e várias vezes a vontade de Deus será diferente da minha. Por quê? Porque eu sou um pecador e a vontade de Deus é que eu ande em santidade, mas eu não posso obedecer à vontade de Deus de cara amarrada. Sabe aquele filho que obedece o pai, obedece a mãe, mas de cara amarrada, de cara emburrada, marchando firme, com raiva, resmungando? Não, nós não somos assim. Nós não somos filhos e filhas rabugentos, resmungões. Mas Davi nos ensina: agrada-te de fazer a tua vontade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mesmo que eu sofra. E eu vou contar um segredinho para vocês. Quando você se dispõe em fazer a vontade de Deus, espere pelo sofrimento. Porque quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, o mundo vai odiar você. O mundo vai perceber Cristo em você. E assim como o mundo odeia a Cristo, o mundo odeia aqueles que se parecem com Cristo.
Se você quer ter uma vida mansa, tranquila e confortável, não faça a vontade de Deus. Mas se você quer ter uma vida que agrade ao Senhor, busque fazer a vontade de Deus. Mas você vai sofrer. E essa vontade ela deve ser feita assim na terra como nos céus. O que isso significa? Salmo 103, 20 e 21 nos mostra. Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, e que executais as suas obras e obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. O que isso significa? Significa o seguinte: como é que os anjos obedecem a Deus? Com fidelidade, com perfeição. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito, eu nunca vou conseguir obedecer a Deus aqui na terra com perfeição. Eu sei, mas nós devemos buscar isso, buscar sermos cada vez mais obedientes à vontade de Deus, como os anjos no céu obedecem a Ele, como os anjos no céu obedecem ao Pai, e eles não chamam Deus de Pai, mas nós chamamos. Como os anjos do céu obedecem a Deus, nós devemos obedecer também, na mesma intensidade, na mesma intencionalidade. Em seguida, nós temos a quarta petição, versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Certamente que alguns aqui devem ter planos materiais para o próximo ano. Talvez você já pensou o seguinte: no ano que vem eu vou trocar de carro, já está na hora de trocar de carro. Ou no ano que vem eu vou fazer uma reforma na minha casa. Quem sabe até trocar de casa, se mudar. Ou no ano que vem eu vou trocar o meu notebook, o meu celular, porque já está na hora de trocar. Certamente, creio que alguns aqui devem ter esses tipos de planejamentos materiais. Talvez outros sejam mais modestos e falam o seguinte: ano que vem eu quero pagar todas as minhas contas em dia. Se eu conseguir fazer isso, está ótimo, pagar todas as minhas contas em dia, saldar os meus financiamentos, ótimo isso também. Mas perceba o seguinte, meus irmãos: o país que nós vivemos é um país que tem uma economia fragilizada. O poder de compra do brasileiro está cada vez menor. Os preços cada vez mais altos, desemprego acontecendo. E diante dessa situação, o que o crente faz? Ele ora. Ele ora ao Pai nosso que estás nos céus, porque ele sabe que ele tem um Pai que cuida dele e que cuida inclusive das suas necessidades materiais. Orar pedindo para que Deus, o Pai, nos dê o pão nosso de cada dia, significa o seguinte: Senhor, supre todas as minhas necessidades, a começar da necessidade mais básica de todas, o pão. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família, eu sei que o Senhor vai colocar o pão na mesa, eu sei que o Senhor vai me vestir, e eu não preciso ficar ansioso por conta disso, mas eu confio, como Jesus ensinou lá no mesmo capítulo 6 de Mateus, versículos 25 a 34. Ele disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? As necessidades diárias.
vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o 2025, com o dia de amanhã, com o futuro, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então eu vou trabalhar, se eu tiver condições eu vou investir o meu dinheiro, mas eu não vou ficar ansioso. Eu sei que o Pai cuida de mim, eu sei que o Pai vai colocar o pão na minha mesa. Lembra que eu falei, eu me aproximo do Pai como um filho pequeno se aproxima do seu pai. E filhos ficam ansiosos com relação à comida, com relação à roupa? Não deveriam, porque eles sabem que os seus pais vão colocar comida na mesa, vão comprar roupas para eles se vestirem. Deve ser a mesma coisa. Pai, eu sei que o Senhor cuida de mim. Pai, obrigado pelo meu trabalho. Pai, continua me dando saúde para eu trabalhar, porque através desse trabalho, esse é o instrumento que o Senhor me deu para colocar o pão na minha mesa. E Senhor, eu oro pelos meus irmãos, viu aqui? O pão nosso. Eu não oro somente por mim, meus irmãos, que eles também recebam o pão na mesa deles, que eles também tenham condições de trabalhar, que eles tenham sustento vindo do Senhor. Esta é a quarta petição. A quinta, perdoa-nos, versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nessa petição nós reconhecemos os nossos pecados e nós suplicamos o perdão de Deus. É como nós lemos em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, olha que interessante aqui, olha para a sua Bíblia. Jesus, ensinando-nos a orar, Ele não usou a palavra pecado, Ele usou a palavra dívidas. Por que Ele fez isso? Por que Ele usou a palavra dívida ou dívidas? Porque nós somos devedores. Você já contraiu uma dívida? Você já atrasou um boleto? Você já atrasou um financiamento? Já aconteceu de, por algum motivo, seja lá qual for, você ter uma dívida? Aquilo é desagradável demais, não é? Você tem que ir no banco, renegociar, tem que tentar fazer alguma coisa para que você consiga pagar aquela dívida. Acontece que a nossa dívida não é com uma instituição financeira, não é com uma pessoa física, mas é com o próprio Deus. E a gente não tem nenhuma condição de pagar as nossas dívidas com Deus. As nossas dívidas são com Deus. Por isso a gente se dirige a Deus e clama: perdoa as nossas dívidas. Por isso, fazer esse pedido é novamente se humilhar. Percebe que a oração é um ato de humilhação. Quem não ora é soberbo. Quem não ora é orgulhoso, porque pensa que consegue viver sem Deus. Mas quando eu chego diante de Deus em oração humildemente, por isso que muitas das nossas orações são feitas de joelhos. Porque de joelhos a gente se prostra, a gente se inclina em adoração, a gente se humilha diante daquele que é grande, que é o Pai nosso que estás nos céus. E a gente fala: Senhor, eu tenho uma dívida impagável, não dá para o Senhor renegociar, porque eu nunca vou conseguir pagar. Então humildemente estou aqui pedindo: Pai, perdoa as minhas dívidas. Eu me humilho, eu reconheço o meu pecado, que é uma dívida contra o Senhor. Eu te peço perdão. Mas veja que tem uma condicional: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí vem a humilhação novamente. Por quê? Porque deixa eu abrir mais uma água aqui. Porque é o seguinte: eu reconheço o meu pecado, eu me humilho, eu peço perdão para Deus, eu sei que eu nunca vou conseguir pagar minha dívida, mas que a minha dívida foi paga por Cristo na cruz.
Só que eu devo me humilhar ainda mais para perdoar aqueles que têm uma dívida comigo. O que é o perdão? Perdão é assumir o prejuízo. Nenhum banco vai perdoar a sua dívida. Se algum dia você tinha alguma dívida com um banco e ele perdoou, ele não assumiu o prejuízo. Outros correntistas pagaram a sua dívida através dos juros dos seus financiamentos e das taxas que eles pagam. Banco nenhum fica no prejuízo. Agora, Deus ficou no prejuízo quando o próprio Filho assumiu o prejuízo morrendo na cruz. Isso é perdoar. Quando eu perdoo, eu assumo o prejuízo. Eu não vou ter a reparação do erro da pessoa que fez algo contra mim. Mas da mesma forma como Deus me perdoou, eu vou perdoar também. E aí eu bato na mesma tecla novamente do orgulho. Orgulhosos não perdoam. E é interessante, meus irmãos, que a gente é assim, né? A gente fica guardando, a gente cria raiz de amargura, a gente fala assim, não, eu perdoo, mas não esqueço. Olha o que ele fez, o que ele falou, o que ela falou, o que ela fez. Não. Olha, eu perdoo, mas não quero ficar perto. Olha, não dá. Mas peraí, isso não é perdão. Deus nos perdoa e continua convivendo conosco, continua perto de nós. Esse é o verdadeiro perdão, meus irmãos. Interessante que, se você observar o próprio texto, esta é a única petição que Jesus explica. Termina a oração, olha os versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste, vosso Pai, vos perdoará as suas ofensas. Meus irmãos, isso nos ensina a perdoar. Efésios 4,32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então é um mandamento, perdoar. Nós devemos perdoar uns aos outros, uma vez que recebemos o perdão do nosso Pai. Sexta petição e última: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá, eu reconheci que eu sou um pecador, eu pedi perdão, só que isso não me autoriza a continuar pecando. Eu tenho que viver em santidade. E muitas vezes nós pecamos porque nós caímos em tentação. O que Tiago diz lá em Tiago 1,14? Ele nos lembra que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Novamente o orgulhoso, o soberbo. O orgulhoso e o soberbo é aquela pessoa que anda em lugares perigosos pensando que não vai tropeçar. Lembra de José? José estava num lugar perigoso. A esposa de Potifar o seduzia, o tentava. Era tentador para ele, como homem. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Não vou ficar aqui, senão eu caio em tentação. Quando eu oro, não nos deixes cair em tentação, e de novo, está na primeira pessoa do plural, eu estou orando por mim e pelos meus irmãos. Senhor, que os meus irmãos também não caiam em tentação. Eu estou dizendo para o seguinte: Senhor, eu sou fraco, eu preciso do Senhor, me livra da tentação. Só que eu pratico isso. Lá em 1 Tessalonicenses 5,22, Paulo nos exorta a fugirmos da aparência do mal. Então eu não posso dar mole, eu não posso estar em circunstâncias que me levem a pecar. E quando eu oro isso, eu estou pedindo para que Deus me ajude a praticar isso. E também eu não posso, de novo, ser orgulhoso que não, isso aqui não me atinge. Não, as outras pessoas, elas não suportam a tentação, mas eu não, eu sou forte. Paulo disse lá em 1 Coríntios 10:12, que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. E diferente de José, veja só, Davi agiu com orgulho. Davi pensou que ele poderia estar inserido numa circunstância e não pecaria, mas ele caiu em tentação. Ele
pecou, meus irmãos. Mas veja, Jesus também foi tentado, com uma diferença. Nós somos tentados externamente e internamente. Como assim? Externamente pelo próprio Satanás ou por pessoas que são instrumentos de Satanás. Vem de fora a tentação. Internamente, como nós lemos lá em Tiago, é o nosso próprio coração. São as cobiças do nosso coração. Jesus foi tentado externamente, o próprio diabo o tentou, mas nunca internamente, porque o seu coração era puro, era santo, sem pecado. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que Jesus, Ele nos socorre nas nossas tentações. Em Hebreus capítulo 12, versículo 18, diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso cabe a nós resistirmos aos ataques do diabo. 1 Pedro 5,8, a parte B, diz assim: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, o diabo ele vai te tentar, ele vai usar meios, circunstâncias, pessoas para fazer você cair. Mas você tem aquele que também foi tentado pelo diabo e que te socorre. Por isso você não pode dar mole. Por isso você não pode ficar dando sopa para o pecado, mas buscar o Senhor. Senhor, me socorre, isso aqui está sendo tentador para mim, me livra desta circunstância. Tiago 4,7 nos lembra: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu oro então, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, é isso. Por quê? Que mal é esse? A palavra mal aqui no grego significa maligno. Livra-me do maligno, do diabo, dos ataques do diabo. Jesus certa vez chegou para Pedro e falou assim: Pedro, o diabo quis te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Deixa eu te contar uma coisa: o diabo quer nos destruir. Ele não vai conseguir, porque nós somos eleitos, nós somos salvos, nós não vamos perder a nossa salvação. Mas é possível que a gente caia. É possível que a gente caia em tentação. E o diabo ele vai investir todas as suas forças, todo o seu exército, para derrubar eu e você. Principalmente nós que exercemos a liderança na igreja. Principalmente o pastor, os presbíteros, os diáconos, aqueles que exercem algum cargo na igreja, para escândalo. Mas veja, nós temos um intercessor que roga por nós, que ora por nós. E quando eu oro: Senhor, não deixa nem eu, nem os meus irmãos caírem em tentação, mas livra eu e os meus irmãos do maligno, eu estou pedindo para que o Senhor nos guarde dos ataques do diabo. Como é que a oração termina? Versículo 13, o final. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração termina com louvor. Começa com louvor, termina com louvor. Eu estou reconhecendo que tudo é dele. O reino, o poder, a glória. Perceba que desde o início até o final da oração, a oração ela é feita por um coração humilde. Senhor, eu não tenho nada, o Senhor me abençoa assim, mas tudo é do Senhor. O poder, o reino, a glória são do Senhor. Davi disse isso em 1 Crônicas 29:11: teu, Senhor, é o poder, a grandeza e a honra, e a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Ano que vem, quanto tempo você está disposto a dedicar em oração? Quais serão os seus motivos de oração? Você está disposto a orar mais e melhor? Se você orar do jeito que Jesus nos ensinou, saiba que Deus vai ouvir a sua oração. Oração feita ou orações feitas por pessoas por corações humildes, submissos e dependentes a Deus. Oração ao Pai.
Pai Nosso, então você vai orar pela igreja. Coloque esse propósito no seu coração. Ore pela igreja. Intencionalmente, não é? Senhor, obrigado pela igreja, eu oro pela igreja. Mas intencionalmente. Lembre-se dos irmãos. Se você precisar, pode procurar o pastor, pode procurar qualquer um dos presbíteros. Olha, eu quero uma lista com os membros da igreja. Procure o pastor, procure os presbíteros que a gente fornece para você. Ore pelos irmãos, intencionalmente. E por toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Se você orar assim, você vai orar pedindo para que o nome do Pai seja santificado, ou seja, você vai adorá-lo. E para você adorar, você vai precisar conhecer. Se você orar assim, você vai ser mais assíduo nos cultos, na escola dominical, nos estudos bíblicos, porque você vai querer conhecer a Deus e santificar o seu nome. Você vai orar para que o reino do Pai Nosso venha, ou seja, você vai se colocar à disposição. Senhor, eu quero que o teu reino venha em Adamantina, ou onde quer que o Senhor me colocou. Então, Pai, eu quero pregar o Evangelho, eu quero testemunhar, eu quero que um avivamento aconteça nessa cidade, e eu estou aqui, usa-me, Senhor. Você vai orar pedindo para que a vontade do Pai Nosso seja feita tanto na terra como nos céus. Então, o que você vai fazer? Você vai ser um filho submisso à vontade de Deus. Você não vai ficar resmungando se Deus não fizer a sua vontade, a minha vontade. Se porventura seus planos, sonhos e projetos não acontecerem, você não vai ficar resmungando, murmurando, chateado. Mas, Senhor, a tua vontade foi feita e eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer ao Senhor. Você vai orar pedindo para que o Pai Nosso o sustente. Então você vai trabalhar sim, você vai investir, se assim for possível, sim, mas você vai confiar. A ansiedade não terá mais lugar no seu coração. Senhor, o Senhor vai me dar o pão, então eu descanso. E você vai trabalhar até menos, porque às vezes a gente trabalha demais, porque a gente gasta demais. Mas a gente vai, Senhor, o pão nosso de cada dia, o Senhor vai colocar o necessário na minha mesa, então eu não preciso trabalhar que nem um maluco. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Você vai orar pedindo a graça e o poder do Pai Nosso, que não deixe você cair em tentação. Ou seja, você vai evitar a aparência do mal, você não vai confiar em si mesmo, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E por fim, você vai orar reconhecendo que mesmo que Deus te abençoe com muitas coisas ano que vem, tudo é dele. O poder, o reino, a glória para sempre é dele. Então, meu irmão, minha irmã, coloque esse propósito no seu coração. Não para 2025. Comece hoje. Comece hoje a ter uma vida de oração com sabedoria, com conhecimento, intencional. E se nós fizermos desta forma, certamente o Senhor vai nos ouvir e vai nos abençoar. Assim seja. Ele termina com amém. Que Deus abençoe. Amém.